volta ao meu canal, sou Pedro Anveres, o youtuber que estudou no Colégio Militar durante 7 anos. Há muito tempo aqui no canal eu venho falando que eu estudei no Colégio Militar e muitas pessoas me fazem inúmeras perguntas, então eu decidi vir para cá para responder essas perguntas para vocês. Já convido vocês a se inscreverem no meu canal, a curtirem o vídeo e a comentarem se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse vídeo. E aí eu posso trazer uma parte 2. E já vou lembrando a vocês que eu não vou passar pano aqui pra nada nem pra ninguém. Então, não espere que eu fique em cima do muro, porque eu vou falar mesmo. E é isso, vamos para as perguntas. A primeira pergunta foi enviada pela Aline Nascimento. É verdade que às vezes tem aula no sábado? Pedro! Gente, durante o período que eu estudei lá, teve aula no sábado só no oitavo ano, que a gente ia pra lá e ficava fazendo umas atividades que não tinham nem nada a ver com o conteúdo que estava sendo abordado. O meu oitavo ano foi em 2017. Então, comumente não tem muita aula no sábado, não. A segunda pergunta foi mandada pela Luziane Kelly. Os professores são muito exigentes barra rigorosos? Gente, então, eu acho que os professores do Colégio Militar, eles eles estão nessa linhagem tênue, porque eles dão aula muito bem, a grande maioria, né? Porém, tem professores que cobram mais dos alunos. Por exemplo, tem professor que pega e coloca nas avaliações questões de concurso público, barra vestibular, que já é para preparar o aluno para isso. Então, eu acho que os professores do Colégio Militar são justos. Só que é óbvio que tem professores que cobram mais. Por exemplo, física. Física é uma matéria que, cara, tu aprende lá, a teoria é linda, é maravilhosa, e quando tu vai fazer a prova é extremamente complicado. Tipo, pelo menos pra mim era. Então, eu acho que é isso. Mas a maioria, eu acho que eu classificaria como justo. A terceira pergunta foi enviada pelo Melquisedeque Alexander. Ele fala o seguinte: qual foi o seu evento preferido no CMM, entre seminário, festividades, feiras, etc. O meu evento favorito do CMM eram dois, na verdade, que eram o Dia do Alívio e os Jogos Internos. O Dia do Alívio era aquele dia que você era escravizado, né? Que você fazia aquele monte de prova, tudo em sequência uma da outra. E aí a Associação de Pais e Mestres, que é a APM, ela pegava e fazia um dia que tinha pipoca, tinha algodão doce, picolé, salgadinho, refrigerante. Eles davam um monte de coisa de graça. E aí ficava no pátio do colégio, né? E eles botavam música também. Aí ficava tipo uma festinha, assim, tipo um after de prova. E era muito bacana. Era uma sensação muito boa, assim. Aí quando a gente estava no terceiro ano, eles fizeram esse dia do alívio na sessão de educação física, a CEF. Então era muito divertido também. E os jogos internos barra Olimpíadas, eles eram as competições que tinha, né, entre as companhias. A primeira companhia que era o sexto e sétimo, a segunda que era o oitavo e o nono, e a terceira que era o ensino médio inteiro. E aí esses anos eles competiam entre si em várias modalidades, tipo vôlei, handball, basquete, futebol, essas coisas. Sempre tinha uma briga, né? Que o pessoal tinha briga de torcida. Mas era muito bacana porque você tinha a oportunidade de conversar com outras pessoas, você tinha a oportunidade de ver o pessoal do seu ano jogando, né? Obviamente que não tô sendo para todo mundo, tinha um pessoal assim. Mas era muito legal, gente. Era uma experiência muito bacana e a gente não tinha aula durante essa semana. O que tornava ela mais especial ainda. A quarta pergunta, ela foi enviada pela Jamile Ferreira. Tinha muita gente que se achava lá. Sim, tinha muita gente que se achava. Não digo no geral do colégio militar, mas em especial o meu ano, até porque esse vídeo está sendo uma autoanálise. No meu ano, a maioria das pessoas, tipo, a maioria das pessoas eram muito gente boa, mas sempre tinha aquelas maçã podre, assim, né? Gente que se achava melhor do que os outros, gente que te olhava torto de uma maneira diferente, gente que se achava por tirar notas maiores. Então, sim, tinha esse tipo de pessoa, sim.
E aí era geralmente um grupinho de pessoas que ficava lá. Tanto que teve uma coisa que aconteceu ano passado que foi muito desagradável, que envolveu o churrasco do terceirão, que teve uma briga totalmente desnecessária, de uma menina lá que se achava demais. Então, assim, existem pessoas sim que se acham. Algumas meninas que são patricinhas, né? E meninos que se acham os bambambam, bam, bam, né? Que não são praticamente ninguém. O pessoal lá se achava Britney Spears e não tava nem perto de ser cantor. A quinta pergunta foi mandada pelo Silvio Gabriel. Ele diz o seguinte: como entrar no colégio militar? Existem duas formas de você entrar no colégio militar. Uma é você sendo filho de militar, que você entra como amparado, que foi o meu caso, eu entrei. E a outra forma é do concurso, né, do colégio, que tem no sexto e no primeiro ano. E aí, quando eu estava me formando, que foi em 2021, no terceiro ano, não teve esse concurso para o primeiro ano, só teve para o sexto. E essas são as duas formas de entrar. A sexta pergunta foi enviada pelo Antônio Paulo. Você sente diferença em ter estudado em colégio militar? Sim, eu sinto bastante, principalmente depois que eu passei na federal, porque eu converso muito com os meus colegas de sala e eles falam que durante a pandemia, por exemplo, muitos deles nem tinham aula. E o Colégio Militar de Manaus aqui, ele foi o primeiro colégio público a voltar a dar aula pra gente. Então, sim, eu sinto diferença, porque, por exemplo, quando eu passei no colégio, na universidade, eu não fiz cursinho para isso. E muitas pessoas da minha sala que vieram de escolas públicas tiveram que fazer cursinho, porque não tinham aula direito, não tinham bons professores, tinham professores que nem sequer davam conteúdo para eles, entendeu? E no colégio militar a gente pelo menos ainda tinha isso. Ainda tinham professores, né, que botavam coisas no ambiente virtual de aprendizagem para a gente ter um contato maior com o conteúdo. Porque assim, gente, a pandemia cagou tudo, né? Mas antes mesmo da pandemia, as aulas do colégio eram muito boas. Os professores eram muito bons. Então, assim, óbvio que tinha aquela parcela ruim. Mas sim, eu sinto bastante diferença, até mesmo em questão de falar, por exemplo, com as pessoas. O pessoal fala assim, alguém fala alguma coisa e a pessoa fala sim, não. Eu não falo sim, não, eu falo sim, senhora, não, senhora. Então, existem algumas condutas que eu levei para a vida do colégio militar. A sétima pergunta, ela foi enviada pelo Jorge Peixoto. E ele pergunta o seguinte: qual a diferença entre o colégio militar e outros colégios? Gente, a diferença básica entre o colégio militar e outros colégios é o militarismo. Por exemplo, eu estudei, acho que durante o fundamental até o fundamental 1 inteiro em colégio que não era militar. E aí eu me lembro que, por exemplo, a gente chegava no colégio e ia direto para a sala de aula. No colégio militar não. Todos os dias tinha formatura, mas não era aquela formatura grande, né? Que aquela formatura antes era na sexta, aí depois passou para quinta. Não sei como tá agora. Mas você não vai direto para sua sala de aula, você entra em forma para ir. Aí o comandante de companhia, né, que como eu expliquei anteriormente para vocês, existem companhias e ele dá os avisos, né, com relação a, por exemplo, formaturas, eventos que vão ter no colégio, provas, etc. E aí depois que a gente faz o hasteamento da bandeira nacional, que a gente vai para a sala de aula, por exemplo. Então existem essas diferenças em decorrência do militarismo. A gente entra em forma, a gente tem que fazer treinamento para formatura. Outra coisa que é diferente também, lá no meu colégio, em especial o Colégio Militar de Manaus, a gente não escolhia, por exemplo, o turno que a gente ia estudar. A gente estudava de manhã, né? Quando eu estava no ensino fundamental, existia o integral, que a gente tinha que fazer as atividades de tarde e era obrigatório. Todos os meus aniversários do sexto até o nono ano, de 2015 até 2018, caíram em dia de integral. E eu não podia fazer nada, né, gente? Eu tinha que ir pra lá porque eu tinha que assistir aula. Então, existem essas diferenças. Você não pode escolher turno. Todas as mochilas que você for utilizar, elas têm de ser pretas. Elas não podem ser com cores diferentes. O teu fardamento, ele tem o fardamento certo.
Nos dias de formatura você utiliza o garança, mas nos dias normais você utiliza a caque. Você não pode, por exemplo, ir com uma calça jeans para o colégio militar. Então, são essas as diferenças. Outra diferença também que tinha no meu colégio, é diferente do colégio que eu tinha estudado antes, a seção de educação física, né? Lá você tem um ambiente muito grande para você praticar educação física. E aí, do sexto até o sétimo ano, você fazia as atividades com a sua turma, mas do oitavo ano em seguinte você escolhia qual atividade você ia fazer. Por exemplo, se você quisesse fazer o ano inteiro vôlei, você fazia o ano inteiro vôlei. Então existem essas diferenças, porque, por exemplo, em outros colégios a aula de educação física é o professor que decide que vai dar, e no colégio militar não. Outra coisa que é diferente, mas não é em comparação de um colégio público com um colégio militar, né? Que o colégio militar é público. Mas entre um colégio particular e um colégio público é que eles dão comida para você, né? Tipo, existe lá o refeitório e aí eles dão suco e dão pão ou às vezes eles se interligam com bolo ou algo. Além disso tudo, gente, ainda tem a semana zero, que é a semana que quando você entra, eles fazem toda uma explicação do colégio, como o colégio funciona, conta as histórias, que todo mundo vai de branco, né, com a roupa de cotonete. E aí tem os treinamentos que eles ensinam tudo pra gente. Então existe essa diferença, porque, por exemplo, num colégio que não é militar, você se matricula, vai pra lá estudar e é isso. E no colégio militar existem essas diferenças. Até as hierarquias também são diferentes, né? Por exemplo, o aluno destaque no colégio militar, ele se torna graduado. E eu fui graduado durante 2 anos, né? Porque vocês sabem que eu não sou fraco, não. E aí, os alunos que ficam com as notas maiores, eles ganham graduação, eles ganham a Legião de Honra, né? Que é uma panelinha. E ganham o Alamar também, que é uma cordinha que fica aqui no braço, que você ganha quando todas as médias em todas as matérias são acima de 8. Então funciona desse jeito, né? E num colégio particular, o público não tem essas premiações para os alunos, entendeu? Tanto, gente, que quando você chega no terceiro ano, o aluno que tem a maior nota do segundo ano, ele se torna o coronel aluno, que é o comandante do batalhão escolar de todo o colégio militar. Então, tipo, existem essas diferenças hierárquicas. A oitava pergunta foi mandada pela Clara Pedreira. E ela fala o seguinte: como vocês eram punidos? Vocês faziam flexão? Não, gente, a gente não fazia flexão quando a gente era punido. A forma de punição do colégio militar, ela se chama fato observado, que a sigla significa FO, que é um papel que você ganha, tipo, quando você comete alguma coisa que não está relacionada na MED, que são as normas lá que a DEPA, que é o departamento que coisa todos os colégios militares determina. E aí, por exemplo, sei lá, tu vai com sapato e teu sapato não tá engraxado. Aí o monitor vai lá, ele te anota, pega o nome de guerra, pega o teu número e pega a tua turma. E aí ele digita lá, o aluno não tá com o sapato engraxado. Aí ele bota na média. Aí esse papel chega até você, você entrega para os seus pais, você tem que assinar, e os seus pais também, e você devolve para a companhia. A Isadora Silva me perguntou: vocês limpavam o colégio? Não, gente, a gente não limpava o colégio. Tinha um grupo, né, de terceirizados que eles eram responsáveis por limpar o colégio. Então, quem for entrar no colégio militar, não se preocupe, você não vai ter que limpar colégio, nem nada disso. Você só vai ter que ir para a formatura e estudar em ser um bom aluno. E é isso. A outra pergunta foi enviada pela Angélica Mariana. E ela pergunta o seguinte: os fardamentos e os materiais do colégio militar eram caros? É, eram caros e a partir do terceiro ano ficou pior, porque eles passaram a não dar mais livros pra gente, né? Que antes eles davam uns livros que eram gratuitos. Eles passaram a pedir livros comprados. Então, tipo assim, os livros comprados, os fardamentos, principalmente a túnica, gente. A túnica é um rim. Aquele fardamento que ele é mal bonito, branco e tal. Mas uma dica que eu dou pra vocês é: quando forem comprar,
lá na PM tem umas roupas que eles trocam. Então, por exemplo, se a tua farda não cabe mais em tu, vai lá na PM que tu pode trocar a camiseta ou a calça por outra nova. Então você já economiza dinheiro, porque teoricamente você só vai fazer o escambo lá com a costureira, né? Tomara que ela lembre seu nome. Lembrando, gente, que a PM ela é a Associação de Pais e Mestres. Então, assim, quando você paga o colégio militar, que ele é pago, tá, gente? Você também paga a PM. E graças à PM, por exemplo, você consegue almoçar no colégio militar. Você pode ter acesso a várias ajudas e é a PM que organiza o dia do alívio que acontece lá no colégio militar. Então, por exemplo, você quer almoçar de tarde no colégio e eles vão disponibilizar. Aí tu vai lá na PM e paga alguma coisa, entendeu? A PM ela serve como ajuda aos alunos e ela recebe uma pequena taxa dos pais, ou seja, ela faz muito mais recebendo pouco. A outra pergunta foi enviada pela Cristina Maria. Ela pergunta o seguinte: quando vocês passavam mal, vocês tinham acesso a atendimento médico? Sim, a gente tinha. Lá no nosso colégio tinha sessão de saúde e geralmente tinha algum médico lá atendendo que era relacionado ao exército, do hospital militar daqui de Manaus. E aí, normalmente, se tivesse medicamento, eles passavam lá pra você ou se não, eles te levavam pra onde o teu plano cobria, né? Se você tivesse muito mal mesmo e fosse um caso muito grave. Mas tinha sim, porque tinha muita gente que passava mal na formatura, tinha gente que tinha indisposições ao longo do dia, então era necessário realmente ter uma sessão de saúde dentro do colégio. Eu, por exemplo, ia lá várias vezes, inclusive, gente, quando você falta no colégio militar, você precisa levar o seu atestado que você pega com o seu médico lá na sessão de saúde, porque eles homologam para você poder entregar a justificativa de falta na companhia. Ou seja, existe sim a sessão de saúde no colégio. E ela é extremamente importante. A pergunta foi enviada pelo Guilherme Joseph. E ele pergunta o seguinte: o que você sente mais falta do colégio militar? Nada, né? Eu, hein? Gente, o que eu mais sinto falta do colégio militar é dos meus amigos e de alguns professores, porque na faculdade eu tô sentindo um pouco de dificuldade com relação à didática de alguns professores, e a maioria dos professores do colégio militar, eles têm uma didática muito boa e um ensinamento muito bom, então eu sinto falta disso. E óbvio dos meus amigos, né, que a gente tava junto todos os dias, são pessoas maravilhosas, que inclusive estão vendo esses vídeos, então beijos para vocês. Mas no geral é isso. Não sinto falta da rotina. Não sinto falta de acordar cedo. Não sinto falta de, por exemplo, ir pra formatura. Porque tinha dias que a gente chegava lá do nada numa segunda-feira e tinha gente gritando com a gente: ai, vão pra CEF, porque vai ter formatura. Então, essas coisas eu realmente não sinto saudade. Mas eu sinto mais saudade dos meus amigos e dos momentos que eu tive lá dentro, né? Porque eu acho que foi uma experiência que eu diria que de 100% pra mim foi 70% proveitosa. E graças a Deus eu passei na Universidade Federal com o ensino do Colégio Militar. Então sou muito grato a tudo que ele fez por mim. Ao que a DEPA também, né? Até porque quando você pede a solicitação ela tem que ser aceita, né? Solicitação de matrícula. Então eu sinto falta disso, mas existem muitas coisas que eu também não sinto falta. Eu sinto falta da piscina do colégio, de fazer natação lá, inclusive. Sinto falta de andar por lá, que era mó divertido, era mó legal. E das pessoas, né, que tinha sempre aquelas pessoas ruins, eu só desejo saúde e que fiquem bem longe de mim. E é isso. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem a parte 2, solicitem aqui nos comentários e escrevam algumas dúvidas de vocês também, que eu vou estar respondendo. E se inscrevam no meu canal, curtam o vídeo se vocês tiverem gostado. E acessem o canal aí, gente, porque tem um monte de vídeo mó legal também. E é isso. E seremos sempre gratos a Depa. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.